Feliz 2020, leitores! Oi gente, eu sou a Bárbara Sá e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre metas de leitura. Eu não sou uma pessoa muito fácil de seguir metas assim. Eu tenho metas de vida, mas eu nunca tenho metas específicas, sabe? Eu tenho assim coisas que eu quero viver e eu nunca coloco essas metas com datas próximas. Eu acabo realizando elas de acordo com a vida. Então, eu também tenho isso um pouco com os livros e nos últimos 2, 3 anos eu fiz metas de leitura com livros que eu gostaria de ler, sabe? Separei 7 livros, separei 8 livros, separei 10 livros e ao longo do ano eu não cumpri essas metas de leitura. E isso me frustrou bastante, sabe? Eu chegava assim em outubro, novembro pensando sobre esses livros, mas nunca era o momento pra eu pegar esses livros pra ler. E eu peguei outros livros que estavam na minha estante também há mais tempo, que eu também queria ler, que eu não tinha colocado na meta. Mas esses livros em específico que eu tinha colocado nessas metas, eu acabei não lendo. E isso foi frustrante porque eu me sentia na obrigação de ler, porque eu tinha feito um compromisso em um vídeo falando que eu ia ler esses livros. Então foi ao mesmo tempo sufocante porque eu queria ler, mas eu não sentia que era a época de ler. E eu sou muito assim com os livros, sabe? Os livros, eles são o meu trabalho e eles também são o meu lazer. E por conta disso, quando eu vou ler um livro assim que é por pura diversão, que não é trabalho, que é um livro assim, uma leitura que eu escolhi, que eu fui lá e peguei, eu gosto que essa leitura converse com o que eu tô vivendo naquele momento, sabe? Então se eu tô numa fase feliz, eu quero um livro que converse com essa fase, ou se eu tô numa fase assim meio pensativa, eu quero um suspense pra tirar a cabeça daquelas coisas. E, enfim, vocês me perguntam muito sobre essa fase, sobre essa parte assim de como é que eu escolho minhas leituras. E eu sou muito daquela que para na estante e fala, opa, agora vai ser você, e pego. Então eu não planejo muito como é que vão ser os livros que eu vou ler, quais são os livros que eu vou ler, sabe? Eu vou muito da intuição, hoje eu vou ler você. E quando eu tenho essa possibilidade, eu faço isso. Então, por conta disso, eu acho que as metas de leitura, elas não conversam muito comigo, assim, porque eu sou muito intuitiva na hora de escolher os livros quando não são os meus livros de trabalho, sabe? Então, quando eu coloco essas metas de leitura, eu me sinto muito obrigada. E eu acho que a literatura, pra mim, não é pra ser uma obrigação, é pra ser uma coisa divertida, é pra ser uma coisa leve, especialmente quando são livros que não são de trabalho. Então, por conta disso, eu decidi não fazer meta de leitura pra esse ano. Eu não vou falar nesse vídeo aqui sobre os livros que eu quero ler em 2020. Talvez eu fale, na verdade, tem alguns 2 livros que eu quero ler em 2020 e tem um projeto de leitura que eu fiz, né, junto com algumas amigas pra 2020. Então serão esses livros que eu tenho uma super obrigação de ler. Mas eu tenho muitos outros livros que quero ler ao longo da minha vida. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre os livros que eu quero ler ao longo da minha vida, mas eu nunca vou estipular um prazo pra ler esses livros, porque eles vão acontecer assim como aconteceu no ano passado, sabe? Com outros livros que eu queria ler. Eu fui pegando da estante e fui lendo e as coisas foram acontecendo assim. Então, antes de falar sobre os 2 livros que eu separei sobre o projeto de leitura também, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre como eu vou organizar as minhas leituras este ano. Eu vou usar esse daqui, um diário de leitura, que foi criado pela Organiza E Atelier. Ela também foi quem criou meu planner. Se vocês quiserem ver o vídeo onde eu fiz a unboxing do meu planner, eu vou deixar o link pra vocês aqui nos cards. E esse daqui, ele é um diário de leitura. No ano passado, eu não fiz nenhum caderno escrito escrevendo sobre os livros que eu tinha lido e eu senti muita falta, porque no ano anterior eu tinha feito um bloquinho de notas. Eu comecei, só que eu perdi o bloquinho e eu achei só no fim do ano, e aí foi meio frustrante porque eu anotava no planner, mas nem sempre lembrava. E quando eu tinha um bloquinho era sempre a lembrança, sabe? Eu terminava o livro, eu ia lá pro bloquinho e eu escrevia sobre o livro que eu tinha lido. Então foi muito chato pra mim, até por conta disso, não teve tanto vídeo de lidos do mês aqui no canal, porque eu fiquei perdida sobre o que eu tinha lido, o que eu não tinha lido, e eu não quero que isso aconteça de novo. Então, eu vou usar esse ano esse diário de leitura aqui da Organiza E Atelier. Ele é bem legal, porque ele não é muito especificão pra você preencher um monte de coisa, sabe? Então aqui você coloca só seu nome, tem um calendáriozinho, e aí tem as metas, né? No caso, a minha meta de livro pra ler esse ano são 84 livros. No ano passado eu li 90 e poucos, então eu sempre deixo ali uma média de 7 livros por mês e não deixo meta de livros por semana, sabe? Eu vou livre por semana porque eu também tenho umas fases de
uma semana lê muito e outra semana não lê nada, e eu não me obrigo a ler de jeito nenhum. Exceto quando é trabalho, porque aí eu tenho que me obrigar mesmo. Mas assim, se são leituras de entretenimento, eu não me obrigo a ler, então eu tenho isso, então eu não coloquei metas de semana, porque eu não quero ficar frustrada ao longo da semana, e ao longo do mês eu sei que vai acontecer, então pra mim é tranquilo isso. E aí você coloca aqui no final, né, seu livro favorito, autor favorito, mundo favorito, enfim. Aqui tem os lançamentos mais aguardados e eu vou dar uma gugada pra ver o que vai vir aí pra colocar aqui esses lançamentos. E aí aqui já tem a parte das minhas leituras, eu já coloquei aqui o primeiro livro que eu li esse mês, tá um pouco estourado, então vocês não vão conseguir ver muito. Mas aqui o primeiro livro que eu li esse mês foi King, da Carol Moura, vai sair vídeo pra vocês aqui no canal. E aí tem aqui anotações e pensamentos, que é uma parte que eu ainda vou preencher, sobre o enredo, quantas estrelas eu dou, o que eu achei, sobre os personagens, sobre o mundo, sobre o final, melhores personagens, melhores cenas. E eu acho que esse tipo de avaliação dos livros é bom pra gente como leitor, porque faz com que a gente sente e após a leitura pense um pouco sobre o livro, sabe? Que não seja só um livro que passou e foi. Então, por conta disso, eu acho que vai ser ainda mais legal ter um diário de leitura onde eu vou conseguir especificar tantas coisas. Então, estou empolgada pra utilizar aqui este diário ao longo deste ano. Gente, a cadeira foi virando, eu fui virando junto com a cadeira. Quando eu olhei aqui, eu já tava tipo cá no canto da tela. Desculpa aí. O projeto de leitura que está acontecendo aqui no canal é o de Harry Potter, enfim, até que enfim. É um projeto meu com a Thaís do Pronome Interrogativo, a Ione do Minha Vida Literária e a Rafa do Equalize da Leitura. E a ideia é ler os 7 livros de Harry Potter até o final do mês de junho. E assim, eu tô muito ansiosa e empolgada porque é uma série que eu tô querendo ler já há muito tempo. E eu já comecei um projeto e acabei parando porque eu tava sozinha. Então agora é um projeto com um monte de gente e isso é muito legal. A gente criou um grupo no Telegram onde a gente tá conversando bastante sobre os livros, então tipo, tá muito legal, muito assim, muito próximo de outras pessoas, sabe? E é muito bacana ter este contato e eu acho que ajuda muito na fluidez da leitura. Então, tá show. Já são 7 livros aí dentro, né, do meu plano de leitura desse ano. Estou empolgada. Oremos, igreja. Um outro livro que eu quero muito ler esse ano e que na verdade já vamos começar as leituras é de Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. E esse livro ele foi adaptado para o cinema, o filme estreou agora no começo de janeiro e vai ser uma leitura do clube de membros aqui do CIA. Se você ainda não faz parte, aqui tem um botãozinho, seja membro, custa R$ 7,90 por mês, a gente tem um grupo no Telegram, tem um sorteio a cada 2 meses e também tem uma leitura conjunta a cada 2 meses, então a leitura desse mês vai ser de Mulherzinhas. Eu vou fazer aqui a divisão e postar hoje o cronograma pra galera, e eu tô bem empolgada também. É uma das minhas metas de leitura, que não inclui livros, eu conhecer histórias de mulheres fortes, sabe? Então, por isso que eu vou ler Mulherzinhas. E um outro que eu vou ler também dentro dessa mesma ideia é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. Eu recebi esse livro aqui ano passado e, gente, eu amei. E assim, eu tô muito, muito, muito curiosa e ansiosa pra fazer essa leitura. Então eu coloquei ele também na minha meta de leitura. Além disso, eu quero ler mais livros de não ficção, sabe? Livros de história, de pessoas que eu admiro. Eu acho que isso vai fazer também muita diferença nos estilos de livro que eu leio. E eu tô sentindo mais necessidade de ler esse tipo de livro também. Então, é uma das minhas propostas, assim, ler mais livros de não ficção. E também ler mais livros sobre escrita. Como eu tô gostando muito de desmembrar, né? De me envolver nesse mundo de escrever. Eu também tô com alguns livros de escrita que eu comprei e que eu quero começar a ler, que eu quero folhear pra melhorar ainda mais nesta minha outra função. E enfim, essas são as minhas metas, quase que sem metas de leituras pra 2020. A minha ideia como eu falei com vocês mesmos, sabe? É trabalhar muito, ler bastante livros de trabalho, muitos livros legais que eu sempre tenho uma oportunidade de ler por causa do meu trabalho. E também quando eu for ter a oportunidade de ler um livro de entretenimento, que seja um livro que eu me identifique na hora que eu for parar na estante ou que eu for abrir o Kindle pra escolher. Então, por isso eu não vou fazer assim grandes metas de leituras pra esse ano. Mas me conta aí como é que funciona com você. Você precisa escrever os livros que você quer ler, você precisa já deixar ali tudo arrumadinho do começo do ano, você faz listas, você só tem quantidade de livros também. Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nada do que eu posto por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!